Mais uma vez, sol da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? A partir do versículo 1, quem achou diz amém. Diz assim: também vos faço lembrar, irmãos. Algumas versões diz notifico. Também vos faço lembrar, irmãos, o Evangelho. Fala o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que não credes em vão. Verso 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5: e que foi visto por Cefa, por Pedro, e depois pelo 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, ou por fim, de todos, me apareceu também a mim, como nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, e assim vós tem crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Verso 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram ou morreram em Cristo estão perdidos. Verso 19: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 20: mas agora Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Senhor, abre o nosso entendimento, a Tua palavra foi lida. Espírito Santo, eu peço o Teu auxílio, a Tua direção, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que quer impedir de nós compreendermos a Tua palavra, eu ordeno que bata em retirada no nome de Jesus. Podem sentar. Nós começamos no início o apóstolo Paulo dizendo: eu vos notifico, faço lembrar o evangelho que anunciei a vocês. Primeira carta aos Coríntios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega. Corinto era uma cidade que havia um porto, e por isso era uma cidade próspera, uma cidade grande. Também ficava em Corinto o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Em Corinto também ficava o templo de Apolo, ou seja, Corinto era uma cidade idólatra. Também Corinto era uma cidade imoral, uma cidade impura, porque ali havia o templo da deusa Afrodite, onde a sacerdotisa adorava a sua deusa com relações sexuais.
E Paulo, ele vai na sua segunda viagem missionária, isso está em Atos capítulo 18, funda aquela igreja. Primeiro ele passa por Atenas, e depois de Atenas, ele vai até Corinto, e lá ele prega o evangelho. E Paulo agora, ele escreve essa carta aos Coríntios de Éfeso. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 8, Paulo diz: eu ainda estou em Éfeso. Então Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios, aos irmãos que estão na cidade de Corinto, de Éfeso. E ele inicia o capítulo que nós lemos, o versículo 15, capítulo 15, verso 1, ele diz: irmãos, eu vos faço lembrar o evangelho que vos anunciei. O apóstolo Paulo, ele agora está trazendo a memória dos irmãos da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, o evangelho que ele um dia pregou. E essa carta ele escreveu em 55 a 57 depois de Cristo. Ele havia fundado essa igreja em 52. E Paulo, ele escreve essa carta para fazer com que os irmãos viessem lembrar do evangelho. Capítulo 15 que nós lemos, 1 Coríntios 15, verso 1. Eu vos faço lembrar o evangelho que vos preguei, irmãos. E nós, a igreja do século 20, a igreja da nossa época, ela precisa lembrar também o evangelho. O tempo em que nós vivemos são tempos difíceis. São tempos em que a igreja, ela se esqueceu do evangelho verdadeiro. Que ela se esqueceu do que é o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele toma essa palavra evangelho do seu tempo, da sua época. A palavra evangelho no grego quer dizer evangelios, ou boas novas, ou boa notícia. Naquela época, na época de Paulo, quando o rei tinha alguma boa notícia para pregar, ele enviava o seu arauto, uma pessoa, em praça pública, e pregava as boas novas, as boas notícias do rei. Então a palavra evangelho quer dizer boas notícias, a boa notícia. E Paulo, ele está trazendo à tona, não o evangelho do mundo. Então nós podemos entender que naquela época já havia um evangelho, já havia uma boa notícia, já havia uma notícia boa, mas essa notícia boa era uma notícia terrena, uma notícia de homem para homem. Era uma notícia em que apenas poderia trazer aos coríntios, àquelas pessoas, uma segurança não permanente, uma segurança momentânea. As boas novas daquela época, bem como as boas novas de nossa época, são boas novas, são boas notícias, de que são de falsas sensações de segurança, falsas sensações de bem-estar, falsas sensações de paz. Hoje, o mundo, ele recebe um evangelho terreno, uma notícia boa, uma notícia que é agradável, mas não uma notícia que é uma notícia eterna, um evangelho eterno. E o evangelho também, ele é conhecido, era conhecido, está em Atos capítulo 13, verso 32, o apóstolo Paulo lhe diz: eu vos tenho pregado o evangelho da promessa. Ou seja, o evangelho da promessa que Deus fez a vossos pais. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em Atos capítulo 13, verso 32, eu vos tenho pregado a boa notícia que foi dada a vossos pais, o evangelho da boa notícia, o evangelho da promessa. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa aos patriarcas, às pessoas de antigamente, antes de Jesus vir à terra. E nós podemos entender que a igreja de fato hoje também, como a igreja de Coríntios, precisa ser lembrada do evangelho. Então o que é o evangelho? O evangelho é a boa nova de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: eu quero vos lembrar o evangelho, ele quer dizer: eu quero lembrar as boas notícias de Deus. O evangelho que a igreja prega, o evangelho que a igreja tem, o evangelho que nós temos é o evangelho de Deus, ou seja, é uma boa notícia dos céus, é uma boa notícia que provém de Deus.
E esse evangelho que nós pregamos, que a igreja prega, é um evangelho, é uma boa notícia, que toca não somente do homem, não só o coração do homem, mas penetra nas medulas, mas penetra na alma, penetra no espírito do homem e transforma o homem de dentro para fora. Essa mensagem, esse evangelho, o evangelho que a igreja do século XXI, que a igreja do nosso tempo tem esquecido, é essa a notícia que provém de Deus, uma boa notícia. O profeta Isaías capítulo 7, verso 14, Deus usando o profeta, dizendo: eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem conceberá um filho, e colocará nele o nome de Emanuel. Olha que boa notícia, olha que evangelho que provém de Deus. Deus usando o profeta Isaías, 700 a 750 anos antes de Jesus, Deus usou o profeta Isaías profetizou, Isaías capítulo 7, verso 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal, ou seja, o Senhor vai vos dar uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é que uma virgem vos conceberá e dará um filho, e vai ser chamado Emanuel. E esta palavra Emanuel, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz que um anjo visitou a Maria e diz: jovem, mulher, você é uma mulher agraciada por Deus, porque você vai dar à luz um filho, e vai colocar um nome dele de Emanuel, Jesus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meu irmão, o evangelho é a boa notícia de Deus para o homem. O evangelho é a boa notícia de Deus para a raça caída, para um povo oprimido, para um povo angustiado. E com essa promessa de que o Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Meu irmão, Deus, Ele se despiu na pessoa de Jesus, da sua divindade, para descer à terra e ser o Deus conosco. Essa é a boa notícia da igreja, essa é a boa notícia de Deus. E em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 6, 8 a 11, o anjo aparece aos pastores que estavam pastoreando ovelhas e diz assim: olha, quando os pastores vê a visita de um anjo, os pastores ficam temerosos. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8 a 11, diz isso. E o anjo diz para aqueles pastores: olha, não tema, porque eu vos trago boas novas. Ou seja, não tema, porque eu vos trago boa notícia. É que na cidade de Davi, em Belém, vai nascer o Salvador, vai nascer o Cristo, vai nascer o Senhor. Meu irmão, a maior notícia que o universo recebeu, a maior notícia que esse mundo recebeu, foi enviada de um anjo aos pastores de ovelha, dizendo: não tema, porque eu vos trago boas novas. E ele completa: boas novas de grande alegria. Está lá, Lucas capítulo 2, verso 11. Eu vos trago boas novas, o evangelho de grande notícia, de grande alegria. O que eu vejo nesses últimos anos, nessas últimas décadas de cristianismo, é um cristianismo fraco, triste, sem esperança, desanimado, sem perspectiva do céu. Meu irmão, esse evangelho é um evangelho de boa notícia e de grande alegria. Nós temos a boa notícia, nós temos a notícia de grande alegria. Qual é essa? É de que Deus veio habitar na terra conosco, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel. Qual é a boa notícia que você está esperando receber para ficar alegre? Qual é a notícia que você está esperando receber para você estar animada, para você estar avivada? Qual é? Eu quero te dizer que o cristão
é o único povo da terra que recebeu uma notícia, que recebeu um evangelho, uma boa notícia de grande alegria, e que todas as outras notícias, por mais ruim que venha a ser, o luto, a doença, a enfermidade, a perda, não pode tirar a nossa alegria, não pode tirar a nossa perspectiva do futuro, não pode. As boas novas do mundo, as boas notícias do mundo, não muda o homem, não muda o coração do homem, mas o evangelho, a boa notícia de Deus, de grande alegria, essa sim é uma boa notícia. É uma boa notícia que nós devemos redescobrir. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, ele diz: olha, se o nosso evangelho está encoberto, ainda está encoberto para os que se perdem. Os anos se passaram, os séculos se passaram, e o evangelho está encoberto, não só para os que se perdem, mas o evangelho também está encoberto para a igreja, para alguns cristãos. Por quê? Porque deixaram de ver o evangelho como a boa notícia de grande alegria, porque deixou de ver o evangelho, a boa notícia de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz: nos quais, no mundo, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento deles, para que eles não possam compreender o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como pode o evangelho, a mensagem de Deus, as boas novas de grande alegria, está encoberta aos nossos olhos, está encoberta a igreja do século 21. Que o Espírito Santo nessa noite tire as escamas de nossos olhos, para que nós possamos ver essa palavra evangelho com uma nova perspectiva, que nós possamos enxergar o evangelho como a boa notícia dos céus, como uma boa notícia de grande alegria, e que tudo aquilo que vem a acontecer conosco, que está acontecendo conosco, por mais pior que seja, por mais difícil que seja, isso não vai minar a nossa fé, não vai minar a nossa alegria, não vai tirar a nossa paz. Qual foi a má notícia que você recebeu? O que foi de ruim que aconteceu com você? Isso tirou a sua paz? Tirou a sua alegria? Se tirou, não deveria. Às vezes nós sentimos o calor da aflição, sentimos o calor da angústia, mas isso não pode mexer na nossa fé, mas isso não pode nos derrubar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, o texto que nós lemos: eu quero vos lembrar, irmãos, o evangelho que vos preguei. E nessa noite estou lembrando a vocês o evangelho. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não é um conto de fada. Não, o evangelho foi um acontecimento real que aconteceu no passado, mas que marca a nossa vida, que marcou e que marca a nossa época. A igreja primitiva, a igreja da época de Paulo, estava vivendo em aflição, em angústia. O pano de fundo, o contexto, vivia debaixo do Império Romano. O Império Romano perseguia os cristãos. O Império Romano matou cristãos. O Império Romano lançou cristãos na arena para ser comido por leões. O Império Romano queimou cristãos. Mas esses cristãos, os nossos irmãos, tinham a boa notícia que provinha de Deus. E isso não podia e nem fez com que ele viesse retroceder. Ele encarava a morte cantando, louvando a Deus, porque ele tinha a perspectiva da vida eterna. O que sustentou a igreja do Império Romano, a igreja que estava debaixo
da mão cruel de Nero e de outros imperadores, o que sustentou foi o Evangelho. Foi a boa nova de Deus. Foi a boa nova de grande alegria, que Lucas capítulo 2, verso 11 diz. E eu vejo que o Evangelho, para nosso tempo, para nossa época, deixou de ser o Evangelho, deixou de ser uma boa nova de Deus, de grande alegria. Quando eu penso no Evangelho, meu coração se alegra, o meu espírito se anima, a minha alma salta dentro de mim, porque eu sei que é a boa nova de Deus. Meu irmão, não permita que o Evangelho fique ofuscado na sua mente, na sua visão. Irmãos, eu quero lembrar o Evangelho que vos preguei. Ele prossegue no versículo 3, ele diz que Cristo, o Evangelho, não é somente uma boa notícia de Deus, mas também uma boa notícia de Cristo. Cristo é a notícia de Cristo, de Jesus. É uma notícia sobre Jesus. O apóstolo Paulo, ele prega em Efésios capítulo 3, verso 8, ele diz: eu, o menor dos santos, me foi dada a missão de pregar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Que coisa maravilhosa! Quem Cristo é para você? Quem Jesus é para você? Jesus para os cristãos da época de Paulo, para o apóstolo Paulo, era Deus. Era a pessoa mais sublime da terra, que veio do céu. O apóstolo Paulo estava encantado por Cristo, apaixonado por Cristo. Ele diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia não só de Deus, sobre Deus, mas também o Evangelho é a boa notícia de Cristo, sobre Cristo. O apóstolo Paulo, ele se entristece com a igreja dos Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6, ele diz: olha, me admira, porque vocês estão passando tão depressa, estão se desviando daquele que os chamou da graça de Cristo, está passando para outro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 6 diz isso. Me admira, ó Gálatas, ó cristãos, que vocês estão se desviando facilmente, estão passando, se desviando do evangelho de Cristo. No verso 7 de Gálatas capítulo 1, verso 7, ele diz: não é outro, é porque alguns homens querem corromper a fé de vocês, querem perverter o Evangelho de Cristo. Meu irmão, e na nossa época é isso. As pessoas estão pervertendo o Evangelho de Cristo, estão corrompendo o Evangelho de Cristo, estão apenas agradando o ego das pessoas. O Evangelho é boas novas de Deus, sobre Deus. O Evangelho é boas novas de grande alegria, de Cristo, sobre Cristo. Paulo, ele tinha desejos. Ele diz assim: olha, o meu desejo é conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10. O meu desejo é conhecê-lo. Será que a igreja do século XXI, a igreja do nosso tempo, será que a maioria dos cristãos tem esse desejo de conhecer a Cristo, na sua profundidade, na sua intimidade? Será que você larga tudo para estar aos pés de Cristo? Será? Ou algumas tecnologias, ou algumas pessoas estão roubando o seu tempo com Cristo? Eu desejo conhecer a Cristo.
Filipenses 3:10. Outro desejo dele, ele disse, olha, eu desejo ganhar Cristo. Filipenses 3:9. Desejo ganhar a Cristo. Coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 1, verso 23, ele diz, mas também eu desejo estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meu irmão, o homem, o apóstolo Paulo, não tinha medo da morte. Em vida ele diz, olha, eu desejo, Filipenses capítulo 1, verso 23, eu desejo estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O Evangelho, as boas novas, Jesus, era real para o apóstolo Paulo. O Evangelho, Cristo, tem que ser real para mim, tem que ser real para você. Do contrário, estamos vivendo o Evangelho, brincando de ser cristão. O apóstolo Paulo, ele diz ainda em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz, olha, se alguém, se nós apóstolos, ou mesmo um anjo descendo do céu, vos prega outro evangelho, que vá além do que eu tenho pregado a vocês, seja anátema, seja maldito. Muitas vezes, o evangelho que se prega é o evangelho maldito. Por quê? Porque não exalta Deus, não exalta Jesus. E às vezes as pessoas vêm ao culto e pensam que está escutando o evangelho, mas não está escutando o evangelho. O evangelho é as boas novas de Deus. Verso 3, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. O Evangelho é isso. É a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Meu irmão, nós estávamos perdidos. A raça humana estava perdida. Estava condenada. Mas Deus nos trouxe o Evangelho, uma boa notícia, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o profeta, ele vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre ele as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e angustiado. E ainda ele diz que ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas diz, mas o castigo que nos traz a paz de Deus, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A boa notícia, o Evangelho é esse, de que nós fomos sarados. Que houve um homem, Jesus Cristo, pagou o meu preço de uma dívida impagável. Era a minha e a sua dívida para com Deus. Mas Jesus pagou o preço. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre ele as nossas dores. E o profeta diz que as pessoas olhavam para Jesus, não via nele aparência nenhuma. Era como uma raiz seca, porque ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia de que o mundo, o seu vizinho, o meu vizinho, o nosso bairro, a nossa cidade, o Brasil, o mundo precisa ouvir. Meu irmão, eu quero te dizer
de que você vai, durante a sua vida nessa terra, você vai receber maus notícias, notícias ruins, você vai passar por dificuldade, por luta, por aflição, mas eu quero te assegurar de que a boa notícia você já tem. A boa notícia nós já temos. De grande alegria. E o apóstolo Paulo ele ainda diz, Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz: eu vos digo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria tem que ser em Deus. Eu estou passando por luta, alegrai-vos. Eu estou com enfermidade, se alegre. Não pelo fato de você estar doente, pelo fato de você estar enfermo, passando por luta, mas pelo fato de que Ele foi pisado, foi transpassado pelos nossos pecados, e de que nada mais nos pode separar dele. O apóstolo Paulo ele diz, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, será a angústia, a aflição, a espada, a dor. Ele diz, por amor dele, de Jesus, somos entregues à morte todos os dias. Na época de Paulo, os cristãos não tinham certeza de que o dia seguinte ele iria estar vivo. Não tinha certeza, porque o Império Romano estava massacrando os cristãos. O que sustentou foi o Evangelho, foi as boas novas, de grande alegria. Por mais dificuldade, por mais luta que a igreja do nosso tempo passa, não pode ser comparada à aflição, à angústia, à luta que os nossos irmãos da igreja primitiva passaram. Você sabe o que é enfrentar de frente um leão, uma fera? Você sabe o que é ser queimado vivo? Eu não sei. Mas o que sustentaram foi o Evangelho. Mas o que sustentaram foi a boa nova, de grande alegria. O apóstolo Paulo ele diz em Romanos 8, versos 37, 38, 39, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem uma criatura vai nos poder separar do amor de Cristo que está em Deus. Essa é a boa notícia, meu irmão. Nada pode nos separar de Deus, de Jesus Cristo. Nada. Nem a morte. Às vezes a morte, para muitas pessoas, causa medo, causa aflição, angústia, desespero. É porque não recebeu o Evangelho ainda, a notícia de boas novas, de grande alegria, de que a morte não vai separar o cristão de Deus, de Jesus. A morte vai nos lançar num colo de Jesus Cristo. Quando os cristãos eram lançados na fogueira para ser queimado, quando eram lançados para ser comido por leões, a morte lançava eles no colo de Jesus, nos braços de Jesus. Nós estamos em uma época de cristãos frágeis, fracos, mas que a partir de hoje nós possamos ver as boas novas que nós temos, o Evangelho, como algo incorruptível. O apóstolo Paulo prossegue dizendo ainda em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, ele diz: mas Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. É isso que não pode nos causar medo, aflição, angústia. É isso. É que Cristo, o Salvador, o Redentor,
A morte não pode contê-lo, a morte não pode vencê-lo. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele diz, tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Essa é a boa nova, de grande alegria. Esse é o Evangelho. Ele ressuscitou. Romanos capítulo 6, verso 9 diz: de fato Cristo ressuscitou, e a morte não tem mais poder sobre ele. E o apóstolo Paulo agora vai embasar, a partir do versículo 5, 6, 7, 8, de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, ele ressuscitou, e foi visto por Pedro, foi visto pelos 12 apóstolos, foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 irmãos. A ressurreição de Jesus é um fato consumado. Ele morreu, foi um fato, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, é um fato, é uma verdade. Ele apareceu, e no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, e por fim apareceu a mim. O apóstolo Paulo tinha conhecimento de causa. O apóstolo Paulo, ele diz, eu vi esse Cristo, eu vi esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, eu vi, ele apareceu a mim. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele era um pregador já, mas não um pregador de boas novas, ele era um pregador da lei. Ele diz, a lei, ela traz o nosso conhecimento, a transgressão. Paulo, ele se transformou num arauto, num pregador do Evangelho, das boas novas, porque foi transformado pelo poder de Cristo Jesus, foi transformado por Jesus. Esse é o Evangelho. Aí no versículo 9, 10, 11, ele diz, olha, se eu ou os apóstolos, nós pregamos isso, que Cristo morreu e ressuscitou, mas como é que há dentre vocês alguns que diz que não há ressurreição de mortos? Havia na igreja de Coríntios alguns filósofos, alguns ateus, que não criam na ressurreição de mortos. Em nossa época, também há alguns filósofos ateus que não creem na ressurreição, tipo Jean-Paul Sartre, um filósofo ateu, nascido em 21 de junho de 1905, morreu aos 74 anos, em 15 de abril de 1980. Era um filósofo ateu, não cria na eternidade, não cria na ressurreição. Ele dizia que nada há antes da vida e nada há depois da vida, ou seja, depois da morte. Jean-Paul Sartre tinha uma filosofia chamada existencialismo. O existencialismo é isso: não crê em alma, em espírito, não crê em vida após a morte. E ele diz, olha, o existencialista vive em permanente angústia, aflição e em desamparo. Por quê? Porque não tem no que crer. Naquela época existia Jean-Paul Sartre, alguns filósofos, mas Paulo diz, olha, Cristo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vamos agora supor, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vã. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que já morreram, estão perdidos. Para Sartre, Jean-Paul Sartre, o filósofo ateu e tantos outros, como Nietzsche, isso era uma aflição, uma angústia, um desespero,
de não ter perspectiva pós-morte. E alguns cristãos têm essa angústia, essa aflição, esse desespero, mas a boa notícia de Deus é de que Ele venceu a morte. No versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: se nós esperarmos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais indignos, os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, se nós crermos apenas no existencialismo de Sartre, Jean-Paul Sartre, nós somos como ele, indignos, miseráveis, vivemos em permanente angústia, desespero, amparo. Por quê? Porque a morte tira tudo de nós. Para o ímpio é assim, para o ateu é assim. A morte tira os seus parentes, tira os seus bens, tira o seu amor, tira tudo que ele tem. Mas para o cristão não. A morte lança ele no colo de Jesus, lança ele nos braços de Jesus, lança ele na eternidade. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz: é chegada a hora da minha partida, Timóteo. Ou seja, é chegada a hora da minha morte. Ele sabia que iria morrer. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. É chegada a hora da minha partida. Olha que aflição que ele estava. Estava aflito, não. É chegada a hora da minha partida, Ele não usa nem a expressão morte, ele diz: é chegada a hora da minha partida. No tempo de Paulo, essa expressão partida era usada para alguém que ia tomar uma jangada, um bote, ia atravessar uma margem de um rio para outra. Ou seja, ele diz: olha, eu estou atravessando agora a terra para os céus. Essa expressão partida também era usada como alguém que ia acampar e levava uma tenda, armava a tenda e ficava 3, 4 dias. Ele diz: olha, já chegou, vou armar minha tenda, vou partir. Armava a tenda e voltava para sua casa. Diz: a hora da minha partida é chegada, a hora da minha morte é chegada. Já estou sendo oferecido como uma oferta ao Senhor. Mas ele diz, versículo 8, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O verso 8 ele diz: agora vou receber a coroa da vida, a qual o reto juiz, o Senhor Jesus, me dará, não somente a mim, mas também a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Meu irmão, minha irmã, o que nos aguarda é a coroa da vida. Não tenha medo da sua partida, porque como alguém que foi acampar, armou a sua barraca, ficou 3, 4 dias, ali agora vai armar, desarmar e vai partir. É como alguém que pega um bote, uma jangada, atravessa uma margem do rio para outra. Jean-Paul Sartre, ele morreu em permanente angústia, desespero, porque não cria em Deus, porque não tinha um evangelho, não tinha boa notícia de grande alegria. Era preciso eu dar uma série do que é o evangelho, mas o tempo corre. Vamos parar por aqui, chamar o evangelho, o grupo de louvor. Fique de pé louvando a Deus, sabendo que o evangelho é a boa notícia de grande alegria, que nada que esteja acontecendo na sua vida, ou que venha acontecer com você, possa minar sua alegria, possa tirar a sua paz. A boa alegria, meu irmão, a boa notícia, você já tem. Se daqui a alguns anos, o médico dizer para você que você tem alguns dias de vida, não se desespere. Se algum dia
um ente querido na fé, se eu partir, não se desespere, porque há uma eternidade que nos espera. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. Feche seus olhos, comece agora a agradecer a Deus por essa boa notícia, de grande alegria. Só a igreja tem, neste mundo de aflição, de angústia, de desespero, só o cristão tem a boa notícia, de grande alegria. Aleluia.